alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas. A gente vai para um aulão sobre movimentos migratórios do Brasil. Se por acaso você não viu as aulas anteriores, acessa aqui esse link do card, onde eu vou botar todas as aulas anteriores para que você possa ver ponto a ponto de tudo que a gente comentou até agora. Não vou falar muito, eu acho que já falei muita coisa até aqui, eu já vou toca aí a vinheta e vamos que vamos para a aula. Volta aqui para mim, se liga. Quer ter acesso a todo esse quadro? Você já sabe. Acesse esse primeiro link da descrição que você vai ter o acesso para fazer todas as suas anotações de todo esse quadro. Tranquilo? Então não vou perder mais tempo. Vamos lá. Movimentos migratórios. Quando eu falo sobre migração, eu falo sobre movimentos populacionais. Movimento de pessoas. Esses movimentos de pessoas não basta mudar de um bairro para outro bairro e ir trabalhar num bairro dentro da mesma cidade. Será que isso é migração? Não. Isso tem que ter alteração do regimento administrativo. Ou seja, é considerado uma migração o movimento de pessoas, pelo menos entre cidades, ou entre estados, ou entre países diferentes. Basicamente, dentro da mesma cidade, eu me mudar de um lado para o outro sem mudança do regimento administrativo, a gente não pode, por assim, considerar uma migração, um movimento migratório. Basicamente, quando eu vou de uma cidade para outra, aí sim eu posso configurar uma migração como o caso de uma migração pendular. Se liga também em alguns conceitos como de emigração. A emigração mostra a saída. Tenta entender como esse é aqui de exportar. Eu exporto o produto, eu jogo para fora o produto. Então o emigrante é o que vai para fora. O emigrante brasileiro foi tentar uma nova vida em Miami, nos Estados Unidos. Ou seja, o cara que ele está saindo, o emigrante. Já o imigrante tenta entender se ir de importar. A gente importa o produto quando a gente vai de fora para dentro. A mesma coisa. O imigrante é aquele cara que vem de fora para dentro do Brasil. Os imigrantes haitianos, depois do seu terremoto em 2010, vieram em massa para o Brasil melhorar a sua vida, reconstruir a sua vida em solo brasileiro. Então, o imigrante é o que importamos, é o que chega. O emigrante é o que sai, o que exportamos. Entenderam essa lógica? Espero que vocês tenham entendido tudo até agora, porque agora a gente vai falar das escalas temporais. Quando eu falo das escalas temporais, eu falo justamente sobre as escalas de migração dentro de um determinado tempo e espaço. Como, por exemplo, a gente tem a chamada migração pendular. A migração pendular é uma migração diária ou até semanal. Um cara que todo dia ele acorda, vai trabalhar em um local e volta para a sua casa que é em outra cidade. Esse movimento casa-trabalho, trabalho-casa, casa-trabalho, trabalho-casa, a gente denomina migração pendular. Isso é muito presente em áreas conurbadas das regiões metropolitanas. Então o cara ele sai de uma cidade dormitório, vai até a cidade central, que é a metrópole, trabalha, depois volta para a sua cidade dormitório. Esse movimento para frente, para trás, a gente chama justamente de migração pendular, a migração diária ou migração semanal. Já as migrações temporárias é aquelas migrações que há uma previsão de volta, como por exemplo, pessoas muito estudadas, a chamada fuga de cérebros, pessoas muito estudadas que elas vão justamente para outro país com o visto de trabalho durante 10 anos. Essa fuga de cérebros é justamente esse cérebro que é a galera estudada nesse intuito. Ele vai lá porque lá ele vai receber as melhores remunerações, mas ele sabe que ele tem um tempo para voltar à sua cidade natal e aí é justamente essa migração temporária, de um lado para o outro, com uma previsão de volta. A migração sazonal é aquela migração cíclica de todo ano. Vamos, por exemplo, supor uma família que todo dezembro e janeiro eles vão para uma cidade passar um tempo na sua casa de praia. E final de janeiro eles retornam para as aulas dos seus filhos. Ou seja, todo dezembro e janeiro eles fazem uma migração que vão até uma cidade e depois retornam para a sua cidade onde moram sempre de fevereiro até novembro. Ou seja, essa migração ela é cíclica, então a gente chama de migrações sazonais. Se liga que quando uma migração sazonal envolve cunho econômico,
climático, a gente denomina como um subgrupo chamado de transhumância. Vamos pensar, por exemplo, um boia fria, um trabalhador temporário do campo, como a gente já comentou, que trabalha na terra de A, trabalha na terra de B, trabalha na terra de C, trabalha na terra de D, e ele vai trabalhando de terras em terras, de pontos a pontos, justamente a fim de, cada período do ano ele vai lá plantar uma coisa, ele vai colher uma certa coisa. O nome disso daí é migração sazonal. Já a migração definitiva é aquela migração que a pessoa vai e ela não tem previsão de volta. Ela vai e vai se permanecer naquele local, basicamente sem nenhuma previsão de volta, como é o caso do chamado êxodo rural. Tranquilo? Basicamente, já entendendo esses conceitos, a gente já pode entender sobre alguns fatores. Primeiramente, a gente tem que entender que a migração, ela tem as suas características principais de ser uma migração. Ela pode ser uma migração considerada voluntária, ela pode ser uma migração considerada forçada, quando uma pessoa é obrigada a sair de um local, ou pode ser uma migração controlada, onde o governo, para onde vai ou da onde sai, eles controlam o número de pessoas que entram e que saem daquele determinado espaço. Fatores de repulsão. O que determina uma pessoa sair de um determinado local? Por exemplo, a gente pode citar os problemas socioeconômicos. Então, crises econômicas, baixa remuneração, falta de empregos, isso tudo faz com que as pessoas não estejam mais querendo morar em um determinado local. Já a gente pode considerar também o caso de guerras e perseguições, quando uma pessoa ela tem que sair obrigada de um espaço para não morrer, entende? Devido a uma guerra ou uma perseguição. Para esse caso, a gente, por assim denomina, refugiado. Todo refugiado, pela resolução da ONU, ele é obrigado a receber refúgio do local destino para onde ele foi. Já o caso de desastres ambientais, que também são pessoas que não conseguem reconstruir a sua vida, como o caso dos haitianos, aí a gente chama de imigrante vulnerável. Esse o governo não é obrigado a dar refúgio, entende? Dependendo do espaço, dependendo do momento em que ele chegue. Então, pelo menos eu tenho esses fatores de repulsão nos setores, principalmente brasileiros. E aí, os fatores de atração, porque um cara ele sai de um determinado espaço, a gente já falou aqui. Agora, porque ele vai para um determinado espaço, a gente fala aqui. Principalmente devido às condições políticas favoráveis, extremamente favoráveis a essa atração de pessoas. Além do mais, ambientes econômicos também favoráveis, com a presença de emprego, alta remuneração, sem perseguição no ambiente político, além de possibilidade de melhoria de vida, sem possibilidade de assaltos, diminuição da violência, ou afinidade linguística e espacial. Sempre quando o brasileiro ele vai para fora do país, morar na Europa, sempre ele recorre a Portugal, pela afinidade linguística. Ou o brasileiro ele vai para as áreas de Orlando, onde tem uma grande comunidade de brasileiros. Ou seja, a afinidade linguística também aproxima pessoas de um determinado espaço ou não. Isso a gente já entendeu o que expulsa e o que atrai. Agora, a gente pode pelo menos dividir essa aula em 3 partes. A parte dos conceitos, isso a gente já trabalhou. A parte das migrações externas brasileiras, isso a gente vai trabalhar agora. E as partes das migrações internas brasileiras. Então, essa é a nossa divisão da aula hoje, tá? Então, vamos começar entendendo as migrações externas. Quando eu falo migração externa, é a migração para fora do país. É a ideia de migração para externo do país, para fora. Ou seja, ou de fora para o Brasil ou do Brasil para fora, nesse intuito. Primeiramente, do Brasil colonial ao século XIX, tivemos uma forte entrada de colonizadores portugueses e africanos escravizados. Isso marca o período justamente do Brasil colonial, do
do Brasil colonial até o século XIX. Só quero dar destaque que em meados do século XIX a gente tem uma entrada em massa de imigrantes europeus. Dois principais países sofriam um processo de reunificação de guerras, que é o caso da Itália e o caso da Alemanha. Os italianos vieram em grande quantidade, se localizando nas áreas das Serras Gaúchas, Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves. Já os alemães, eles habitam uma área mais de Santa Catarina, com o exemplo de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Joinville, Vale do Itajaí, Brusque, Blumenau, aqui ó, justamente de ocupação italiana, alemã. Além do mais, eu também tenho a característica da presença do Paraná de eslavo. Gente, eu sempre falei isso com vocês, que eu sempre tento utilizar a mesma cor para as determinadas regiões. Sempre que eu usar roxo, eu estou falando da região sul. A gente tem ideia, né, de trabalhar principalmente a lógica da associação de cores aqui dentro do meu quadro. Meu quadro pode parecer bonitinho, mas ele tem uma lógica por dentro dessa grande quantidade de cores aqui para vocês. Então, basicamente, portugueses e africanos até o século XIX, onde marca a entrada de italianos, alemães e eslavos, principalmente na região sul do país. Porém, entretanto, todavia, o Brasil no século XX, ele é grande marcado pela entrada de europeus devido às guerras mundiais. Aqui, ó, em 1934, basicamente 1/5 da população brasileira era de imigrantes. Com destaques na ordem, a maior quantidade era de italianos em 1934, depois de portugueses, depois de espanhóis e depois de alemães. Destaque que a Segunda Guerra Mundial fez a forte de entrada de judeus e alemães. Japoneses, na verdade, já se iniciavam a entrada em 1908 e eles se localizam principalmente na região de São Paulo, no bairro da Liberdade, onde tem 300 mil otakus por metro quadrado. Basicamente, essa é a entrada de pessoas. Getúlio Vargas, extremamente nacionalista do jeito que era, ele lança cotas de migração. Ele lança justamente na ideia de só pode entrar no Brasil 2%, só pode entrar 2% da quantidade existente. Por exemplo, italianos, existiam quase 1 milhão de italianos. Quer dizer que só poderia entrar 2% de 1 milhão a cada ano. Ou seja, só poderia entrar 20 mil italianos a cada ano, restringindo cada vez mais a entrada de imigrantes, dando prioridades. Era até proibido falar português, outra língua no Brasil. Olha esse aviso aí, proibindo pessoas de falar uma outra língua que não fosse português. Volta aqui para mim. Essa grande entrada de judeus, alemães e japoneses, marcando o período de guerras, além de italianos, espanhóis e alemães, basicamente eles vão ocupar diferenciadamente o sul do país, tá? Agora, quero dar destaque que nessa lei de imigração, ela dá uma exceção para os portugueses. Quem era português, ele não tinha limitação de entrada no território brasileiro. É óbvio, o livro fala sobre isso, que depois da Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução, principalmente com os planos Marshall, Colombo, em toda a Europa, que é investido principalmente no leste europeu, o que era alinhado aos Estados Unidos e ao oeste europeu, o Brasil ele deixa de ser um centro de atração. Ele deixa de ser um centro de atração e aí começa a diminuir a quantidade de europeus vindo para o Brasil a partir justamente desse momento. De modo que o Brasil e a economia brasileira começam a sofrer por impactos seríssimos, que esses impactos foram comentados nas aulas de industrialização, que é justamente os impactos da chamada década perdida pós-período militar. Isso faz com que eu tenha uma grande quantidade de saída de brasileiro nos anos 80. Essa saída de brasileiros passam a buscar principalmente uma nação que mais crescia economicamente no mundo, que era o Japão.
Então, justamente o Japão, ele marca essa saída, essa chegada de brasileiros, no qual recebeu o nome de Decassegues. Há avisos no Japão escrito em japonês e escrito em português. Basicamente, esses Decassegues eram brasileiros que buscavam uma melhoria de vida no Japão, tá? Porém, nós temos o Brasil no século XXI. O Brasil no século XXI marca uma entrada fortíssima de sul-coreanos, chineses e bolivianos, a maioria deles localizados em São Paulo, com um grande número de clandestinos, com destaque para os bolivianos. O livro presume quase 50 a 100 mil de pessoas clandestinas na região, no Brasil no geral, justamente a partir dessa galera. Em 2010, a gente também começa a marcar a entrada fortíssima de haitianos, onde por causa de um terremoto que aconteceu justamente em 2010, a gente tem entrada de haitianos no Brasil, onde devastou o país. Só o destaque para duas cidades que receberam uma grande número de refúgio, pedido de refúgio, porém a maioria deles não foi cedido para esses haitianos. A cidade brasileira no Acre e Tabatinga no Amazonas, ou seja, as cidades do norte foram que receberam foram a porta de entrada desses haitianos buscando melhoria, condições de vida e reestrutura das suas famílias. E também forte entrada de africanos de 2000 a 2012, um aumento quase em 30 vezes esse número no comparativo geral a décadas anteriores. O Brasil, a fim de controlar a entrada de sul-americanos e africanos, a gente lança o Estatuto do Estrangeiro, onde, na verdade, mais dificultou a regulação do que melhorou. Então, muito da regulação, pedido de refúgios e de estrangeiros eram cada vez mais dificultados através desse estatuto, lançado justamente para dar uma política de segurança a esses estrangeiros, mas na verdade dificultou a sua entrada e a sua chegada em terras brasileiras. Isso daqui basicamente é de fora para o Brasil. E do Brasil para fora, a gente se destaca os Estados Unidos, a maior região que tem mais brasileiros, o país que mais tem brasileiros é, de fato, os Estados Unidos, com o maior número de brasileiros. Agora, o destaque é que entre 2000 e 2010, a entrada e saída de brasileiros, o saldo foi zero. Apesar de muitos brasileiros irem morar fora do país, muitas pessoas vieram entrar no país. Então, o saldo foi basicamente o mesmo, a balança ela foi equilibrada nesse sentido de saída e chegada. Aqui na ordem da quantidade de brasileiros, nós temos os Estados Unidos, depois nós temos o Paraguai e depois nós temos o Japão. Quarto e quinto, nós temos Reino Unido e Portugal. Destaca-se que o Japão é o maior país com quantidade de brasileiros fora das Américas, tá? E destaca também o Paraguai. O Paraguai se destaca pela entrada de brasileiros, principalmente muitos brasileiros que vão para lá plantar coisas e principalmente plantar soja. Esses brasileiros que moram no Paraguai, que entram e compram terras do Paraguai pelas terras serem mais baratas e os impostos serem mais baixos, a gente chama essa galera de brasiguaios, que são brasileiros que vão plantar soja principalmente no Paraguai, tá? Então o Paraguai ele recebe muitos brasileiros para trabalhar no campo paraguaio, justamente em plantação de soja. O nome desses brasileiros chamados de brasiguaios. Suave?